Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Lembrando que estamos no canal Palavra Amiga Espírita e meu nome é Rogério. O item que nós vamos analisar hoje, que está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, reconhece-se o cristão pelas suas obras. E logo tem Kardec coloca logo no início aqui uma introdução, uma passagem de Jesus. E ele diz assim: Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Logo que nós fazemos aqui uma interpretação superficial sobre essa afirmação de Jesus, já vemos que ele deixa bem claro no seu ensinamento que não basta apenas a pessoa alardear aos quatro cantos do mundo que ele é cristão, que ele tem fé, que ele acredita em Deus. Isso não basta. Porque o que Deus busca em nós, o que Jesus busca enxergar em nós também, é a nossa essência, aquilo que se passa verdadeiramente em nossa intimidade, que são os nossos sentimentos. Alardear, Senhor, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou dessa religião, eu sou daquela religião, isso não significa que o sujeito tenha fé, não significa que o sujeito é cristão, mas o que demonstra a qualidade de cristão, de filhos de Deus, são as obras que nós realizamos, ou seja, o nosso comportamento, a maneira de nos portarmos no relacionamento com o outro, a maneira como eu me dirijo ao outro, a maneira como eu busco suportar as dificuldades que eu passo, mantendo a fé no Criador, sabendo da justiça de Deus. Então nós vemos aqui que não basta a pessoa ficar falando, mas sim a sua postura. A sua postura vai identificá-lo como filho de Deus. A sua postura vai identificá-lo como cristão. E aí muitos questionam sobre isso também. Mas como que pode o espírita falar que é cristão? Ora, ele não é espírita, ele não segue a doutrina espírita, o ensinamento, a vertente religiosa espírita. Então ele não é cristão. É grande ignorância acreditar e achar que isso é uma verdade. Porque nós, como espíritas e cristãos que somos, nós prezamos e nos esforçamos muito para a busca do entendimento, do conhecimento dos ensinamentos evangélicos, ou seja, de tudo aquilo que Jesus nos trouxe, tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, que consta lá nos evangelhos deixados lá, escritos pelos evangelistas conhecidos. Então, compreendemos assim que o espírita, ele é também um verdadeiro cristão, porque a sua base de entendimento, a sua base de postura religiosa está no Evangelho do Cristo, lá nos Evangelhos. E a revelação espírita, o ensinamento doutrinário espírita, permite, com esse aprimoramento de entendimento sobre as questões espirituais, permite que nós consigamos compreender com muito mais clareza e facilidade os ensinamentos do Cristo lá atrás. E assim nós observamos que a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus, a terceira revelação com o Espiritismo, um complementa e vai aprimorando o ensinamento do outro.
E assim nós vamos compreendendo valiosas lições que nos remetem ao entendimento do Criador, a compreender as leis do Pai, que nos remete a melhorar ainda mais a nossa compreensão dos ensinamentos de Cristo, diante da chave que é o Espiritismo, que nós podemos então compreender melhor todas essas questões que Jesus nos trouxe. Então, o espírita, ele é um espírita cristão, porque a sua base está no Evangelho segundo o Espiritismo e também complementado por todos os ensinamentos de Jesus e pela doutrina espírita. E assim, nós vamos compreendendo com maior clareza, então, porque o que qualifica o sujeito a ser um discípulo de Jesus, a ser um cristão, é a sua busca constante, o seu esforço constante em conhecer e aplicar os ensinamentos do Cristo. Nada mais. Simples assim. E lógico, ampliando esse desejo, esse conhecimento, esse entendimento, nós encontramos lá no Espiritismo as revelações extraordinárias do mundo espiritual, com clareza, com pormenores que nenhum outro segmento religioso apresenta. Então nós vemos que é um progredir no aprendizado, no entendimento, no esclarecimento das questões religiosas, das questões espirituais. E tem uma afirmação aqui ainda, nesse item de análise, que é muito oportuna para este momento. Quando foi dito assim: procurai os verdadeiros cristãos, e vós os reconhecereis por suas obras. Pelas obras. São as obras que nos identificam. São as obras que mostram para aqueles que estão ao nosso lado se realmente os ensinamentos de Jesus estão fazendo a diferença em nossa vida. Vamos lá colocar alguns exemplos. Nós que fomos agressivos antigamente, que éramos impacientes antigamente, desajustados, desequilibrados emocionalmente, e assim encontramos nos ensinamentos do Cristo aquele porto seguro que nos fortalece. E através desses ensinamentos, nós nos esforçamos então em colocá-los em prática. Então ontem eu era agressivo, hoje me esforçando em colocar em prática os ensinos do Cristo, que nos determina que nos enxerguemos como irmãos, que façamos aos outros o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então isso já vai fazer com que a minha postura modifique no trato com o outro. E isso me revela perante o meu próximo se eu sou realmente um cristão ou não. Se eu estou promovendo uma reforma, uma transformação íntima nas condutas equivocadas que eu trazia no passado, modificando-as de acordo com os ensinamentos evangélicos, me enquadrando nos ensinamentos de Jesus para o cumprimento das leis de Deus. E a minha postura, a maneira como eu estou agindo, me relacionando com o outro e comigo mesmo, isso me identifica como cristão. Aí sim, nós temos condições de apontar e verificar se aquela pessoa é realmente um cristão ou ele é mais um que fala aos quatro cantos da terra, eu sou isso, eu sou aquilo, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, e eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sigo Jesus. Mas será que isso não está somente da boca para fora?
somente na verbalização do sujeito? Porque nós realmente estaremos na condição de sermos cristãos, espíritas cristãos, se nós transformarmos isso em nossa conduta, em nossa vida. Daí a necessidade do esforço. Porque Jesus ensinou isso, ele não deu rótulo para ninguém. Ele não falou a respeito dos cristãos. Essa foi uma nomenclatura, um termo utilizado depois que Jesus fez a sua passagem por aqui, deixou os seus ensinamentos, e aí então atribuíram aqueles, os discípulos, os seguidores do Cristo, como cristãos. Então veio muito depois essa colocação. Não foi Cristo que instituiu isso, né? Porque Jesus simplesmente nos ensinou para que nós entendêssemos as leis do Criador e que nós nos tornássemos pessoas melhores a cada dia. Mas isso depende do nosso esforço e da nossa boa vontade. Caso contrário, nós não vamos conseguir nos tornar pessoas melhores simplesmente falando Senhor, Senhor. Não, nós temos que ter vontade e trabalhar para a nossa transformação íntima, ou seja, para a edificação do reino de Deus em nossa intimidade, conforme Jesus disse lá quando esteve conosco. E é justamente isso, porque tem aquela passagem também dos frutos da árvore, né? Reconhece-se a árvore pelo bom fruto e também reconhece a má árvore pelo mau fruto, ou seja, pelas obras, pelos nossos feitos, pela maneira como eu falo, pela maneira como eu me comporto, pela maneira como eu me relaciono com o outro, é possível verificar se eu estou agindo de acordo com as Escrituras, de acordo com os ensinamentos do Cristo. É assim que nós nos identificamos como cristãos, não apenas um rótulo, não apenas como uma veste, algo superficial, mas algo que transforme a nossa intimidade para aí sim merecermos esse título extraordinário e honroso que é de sermos cristãos. Nosso desafio é para isso que nós estamos novamente nessa escola divina, novamente no exercício dessa nova reencarnação, para que possamos exercitar e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então, meus irmãos, o ensinamento, a explicação singela, simples, em relação a esse item que nós estudamos hoje, é justamente esse. Que possamos refletir em relação a isso e trazer para a nossa intimidade. Será que eu sou mais um? Que eu me intitulo como cristão, mas será que minhas obras, meus atos, meu comportamento, minhas palavras, elas estão realmente pautadas pelos ensinamentos do Cristo? Vamos fazer essa reflexão íntima, com coragem, em relação a cada um de nós. Meus amigos, vamos à oração de encerramento. Mestre Jesus, mais uma vez pedimos as vossas bênçãos. Nos abençoe, nos envolva com seu amor, com a sua luz. Que assim possamos analisar o nosso comportamento e a nossa postura, verificar aquilo que é necessário melhorar, para que possamos caminhar por esse caminho belo que o Senhor nos ensinou. Difícil, mas é o melhor caminho, aonde nós vamos aprendendo e melhorando a cada dia, sabendo que o Senhor pega muitas vezes em nossa mão para nos puxar, nos encaminhar na vossa direção. Assim seja. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez juntos e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos. Tchau.